e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua esposa Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfã e o da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Vemos aqui, irmãos, uma família, que pagou um alto preço por uma decisão precipitada, de um chefe de família. Nesse texto, nós vemos a história de um homem chamado Elimeleque, tomando uma decisão que mudou a sua vida, a vida de sua esposa e de seus filhos. O livro de Ruth corresponde à época lá dos juízes. E nessa época não havia rei em Israel, irmãos. O povo fazia o que bem entendia e agia da forma que eles achavam correto. A Bíblia diz que, na época em que os juízes julgavam a terra, houve fome em Israel. Foi neste período de fome que Elimeleque tomou a decisão de se mudar lá para a terra de Moabe. A Bíblia diz que ele escolheu sair lá da terra de Israel, mudar-se para outro país, em procura de alimento e socorro, irmãos. Ele estava desesperado. A princípio, essa decisão parecia ser correta, mas não foi. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando problemas terríveis, irmãos, momentos de luta, ou quando a fome bate em nossa casa, ou quando os negócios não vão bem, nós somos obrigados a tomar decisões, em nossas vidas, que nem sempre, irmãos, serão as melhores, pois são decisões precipitadas, e nós iremos sofrer as consequências das decisões que tomarmos hoje, lá no dia de amanhã. Elimeleque, vendo a situação do país, a fome, pegou sua esposa e os seus filhos e foram para Moabe, onde havia muita idolatria, local de pecado, onde as pessoas adoravam a um Deus que não era, logicamente, o Deus verdadeiro. Quando você tem uma decisão a tomar, você deve pensar muito bem, consultar a Deus em relação a esta decisão. Qual é o melhor caminho para a sua vida? A mudança, digamos assim, geográfica não significa que os problemas vão terminar. Mudar de casa não vão resolver o problema. Mudar de cidade não vão resolver o problema. Mudar de igreja não vai resolver o problema. Pensar em fugir não vai resolver o problema. Deus não quer que tomemos a decisão de agir dessa forma, irmãos. Deus não quer que tomemos decisões precipitadas. Nós temos que ser sábios. Esse tipo de problema aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão, Olha, eu darei para ti esta terra, para você habitar nela. E houve fome na terra. E Abraão, o que ele fez? Saiu e foi lá para o Egito, pensando, bom, eu vou fugir da fome. Deus tem outro caminho, onde estou está difícil, eu vou fugir. O que acontece lá? Teve que mentir e quase perdeu sua esposa. Se Deus não intervém, irmãos, teria destruído o plano de Deus em sua vida. Nem sempre as mudanças serão o melhor de Deus para a nossa vida. Você precisa de orar muito antes de tomar decisão. Você precisa consultar a palavra, perguntar a Deus o que você deve fazer. Você deve, às vezes, aceitar a opinião dos pastores, dos líderes, que estão sobre sua vida, que muitas vezes têm até mais sabedoria do que nós. No entanto, você deve analisar tudo pela palavra e tomar uma atitude certa. Muitos perdem a bênção do Senhor em suas vidas por tomarem atitudes erradas. Buscam o caminho errado, fazem negócios que Deus não mandou fazer.
e vão para lugares que Deus não mandou ir. Depois choram, reclamam, pensando que Deus não abençoou, né? Não nos abençoou. O homem pode fazer plano, mas a resposta final vem de Deus. Você tem que descobrir quais são os planos de Deus para a sua vida, pois do contrário você vai fracassar. Elimeleque tomou uma decisão. E olha o que aconteceu. Salmos 33, do 18 ao 19, irmãos, diz assim: mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Se você obedece à Bíblia e se consagra a Deus, essa palavra é para você, irmão. No dia da fome, Ele vai suprir as suas necessidades e você não precisará mudar de lugar. Para ver as bênçãos de Deus, Ele te alcançará. Elimeleque não percebeu e não entendeu a voz de Deus. Temos também lá em Salmos 37, 18 a 19, irmãos, que diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus. Nos dias de fome se fartarão. Amém? O Senhor, irmão, supre as suas necessidades. Pode vir os planos econômicos, a crise, a fome, o desemprego, mas Deus diz que vai guardar a tua vida e suprir em meio à crise e à fome. Você deve confiar no Senhor, na sua palavra, e não desanimar, e nem voltar para trás, mas permanecer firme. É fácil confiar em Deus quando tudo está bem, não é verdade? Deus quer nos ensinar a confiar nele quando os nossos olhos não veem nenhuma solução para os problemas. É crer para ver a glória de Deus, irmãos. Se você obedecer a Deus, Ele te abençoará. Mas a Bíblia diz que se o povo se desviar e for atrás dos ídolos, Deus irá fechar os céus e não virá chuva. E a terra não dará o seu alimento. Consequentemente, virá o quê? Fome sobre a terra. A fome e a seca vem sobre uma nação quando ela é idólatra. Quando uma nação coloca alguma coisa à frente de Deus, não apenas uma estátua de santo, mas até mesmo pessoas, objetos, e passam a depender mais dessas coisas do que de Deus. Ele diz que ficaria irado contra aquele povo, e haveria fome e seca, e as pessoas iriam sofrer as consequências da sua desobediência. Naquela época, irmãos, cada um fazia o que achava reto, e cada um fazia a seu modo. Sobreveio a fome. Elimeleque, que era um judeu, deveria confiar em Deus e ficar naquela terra. Não tome decisões apenas porque as situações estão complicadas. Antes de decidir qualquer coisa, pergunte a Deus. Ore, derrame o seu coração e a sua vida diante de Deus. Ore sim, jejue, levante de madrugada, né? Ganhe tempo em oração. Pergunte a Deus qual a decisão que você deve tomar. Diga a Deus: Senhor, eu não quero tomar decisão errada. Eu quero andar na tua palavra. E se você for sincero, Deus vai falar com você de uma maneira tremenda, irmão. Deus fala através da palavra, através de um irmão, profecia, sonhos, revelações, palavras de conhecimento, visões, de diversas formas. O mais importante é que você ouça a voz de Deus para a sua vida. Porque as decisões erradas trazem problemas. A mudança de Elimeleque parecia, a princípio, uma mudança de residência. Com sinceridade de coração.
Ele pensou que o melhor caminho seria ir para Moabe. Elimeleque morreu. E anos mais tarde, seus 2 filhos também. Irmãos, algo terrível aconteceu. No entanto, a Bíblia declara que logo após a mudança, ele morreu. E que 10 anos depois, seus filhos morreram. Por uma decisão que o pai tomou. A família inteira sofreu as consequências. Na verdade, irmãos, algo que tem que estar na mente dos homens. O marido é o sacerdote da casa. É o ministro de Deus em seu lar. E as decisões que ele tomar afetarão a vida de seus filhos e até mesmo de seus netos. Tenham o temor de Deus em suas vidas e tome as decisões corretas. As suas decisões têm um peso tremendo, irmãos. A sua postura, a tua fé vai ser para o bem da sua família. Por exemplo, meus irmãos, se um pai não se preocupa em levar a melhor educação para os seus filhos, ou em acompanhar a educação dos seus filhos. De repente, na escola surge uma situação, o filho é chamado a atenção, e o pai, em vez de saber a fundo o que ocorreu, vai lá, briga com a diretora, com a coordenadora, com os professores, achando que está tudo certo, que seu filho está sendo perseguido. Isso tudo vai causar problemas lá na frente. Com certeza. As falhas causam problemas lá na frente. Ninguém é perfeito. Perfeito é Deus. Deus é perfeito, então a palavra de fé, de confiança virá dele. E a ele que devemos suplicar para que venhamos tomar as melhores decisões. Irmãos, a lição que Deus quer nos dar é que no tempo de fome, Ele é o nosso Deus. E Ele nos dará, nos dá segurança a cada dia de nossas vidas. Noemi não tinha mais razões, irmãos, para ficar na terra de Moabe. Pelo motivo de estar em Moabe, perdeu o momento da visitação de Deus em sua terra. Deus visitou o seu povo e eles não estavam lá. Eles vieram de Belém. Belém significa casa do pão. Deus mandou novamente as suas bênçãos. Deus visitou com misericórdia aquela terra e ela não estava lá. Muitas vezes isso acontece. Pessoas saem fora da vontade de Deus e perdem a visitação de Deus em suas vidas. Porque é certo que um dia Deus vai visitar o seu povo. O povo de Israel clamou ao Senhor e Deus. Deus ouviu o seu clamor e desceu e salvou o povo. Meus irmãos, isso é muito profundo. Você sai de uma posição, você vai para outro lugar e perde as bênçãos de Deus. Meu amado, quando clamamos a Deus, Ele sempre está disposto a salvar o seu povo e sempre ouve dos céus as nossas orações. Se você está na terra da fome, você deve clamar a Deus. Ele te responderá. Lança sobre ele as suas ansiedades. Aquilo que tira o teu sono, aquilo que te preocupa, que te deixa nervoso, apreensivo, confia no Senhor. Fique firme na palavra de Deus para a sua vida. Tenha sempre digamos assim, um caminho certo a seguir. E esse caminho é dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consulte a Deus, vá para o teu quarto e não
decida nada na dúvida. Não coloque a sua vida e a vida dos seus filhos em risco. Aprenda a confiar, a esperar e ouvir o Senhor. Noemi voltou para a terra da bênção, com uma nova convertida, Ruth. Deus cuidou delas e lhes colocou na genealogia de Jesus. Glórias a Deus por isso, como está lá no livro de Mateus, capítulo 1. Faça tudo da melhor maneira possível. Não saia da posição e de onde Deus te colocou, a não ser que Ele mande. Ele tem cuidado de nós. Confie, irmãos. E observe que lá em Provérbios 16:1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Outro versículo. Esse que eu li agora está em Provérbios 16:1 e o outro que eu vou ler, irmãos, está em 19:21. Provérbios 19:21, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E também lá em Provérbios 5:21 diz assim: eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Amém? Oremos. Te agradeço, Senhor, por mais uma noite na tua presença. Abençoe, Jesus, os meus irmãos. Derrame sobre eles a alegria, a paz, a confiança e a coragem. Que venhamos andar segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.